Então, professora, a gente está longe de calcular o impacto que essa pandemia vai gerar na economia, grandes mudanças sociais. Eu tenho certeza que ela vai mudar muita coisa na nossa vida, né? Porque ela fez com que a gente olhasse para nós mesmos e ela criou um contexto também de eclosão no mundo inteiro de manifestações, né? Manifestações sociais, movimentos sociais. Eu queria saber, na sua opinião, o que a gente deve esperar de lideranças, de governos, empresas, da sociedade civil, para a gente construir um futuro melhor para a humanidade? Bom, eu penso que, primeiramente, a gente deveria olhar para as questões dos grupos que mais foram afetados por essa pandemia e que são os grupos que, historicamente, já passam por uma questão de serem mais vulnerabilizados. Penso que, se a gente for falar de Brasil, é importante a gente olhar para a população negra não como algo específico, né? Nós somos a maioria da população, a escravidão no Brasil, ela foi a base da economia durante quase 4 séculos, e os impactos disso na vida da população negra são enormes, né? Desde a desigualdade material, a falta de acessos a direitos básicos, a falta à cidadania. Também falando aí dos povos indígenas, com certeza, povos afetados por esse processo de colonização. Eu acho que é muito importante a gente se olhar para esses lugares, para esses povos, para que a gente possa pensar o Brasil de fato como uma nação, e não como um país de poucos ainda. Um país que é tão rico, né, tão plural, a sua diversidade, mas que ainda essa multiplicidade não é refletida nos espaços como deveria. E se a gente olhar, né, que durante a pandemia morreram mais pessoas negras, né, 5 vezes mais do que pessoas brancas, se a gente perceber que aumentou o número de casos de violência doméstica durante a pandemia, quando a gente fala das pessoas que não puderam fazer isolamento social, uma vez que vivem em moradias irregulares, a gente consegue ter um retrato, né, do país, do quanto que essa população é a que mais depende da saúde pública, o quanto que ainda não tem acesso a moradias dignas. Então, a pandemia, ela escancara essas desigualdades que já estavam postas, e eu acho que é muito importante que, para qualquer projeto que a gente vá pensar em qualquer parte do mundo, isso precisa ser prioridade, de fato, e não a gente colocar de lado, ou colocar como um problema menor, ou não entender os impactos, inclusive na economia, quando esses grupos estão apartados de certos direitos. Certo. Entrando um pouco nisso, já que você muito bem colocou, a pandemia ela serviu como uma lente de aumento, né, para essas desigualdades e muitas vezes um catalisador, né, para processos de opressão que eles já aconteciam, né? Por outro lado, mas ele também abriu os olhos de muita gente para causas sociais. Especialmente no Brasil, aumentaram muito as ações de voluntariado por parte de pessoas físicas, pessoas jurídicas. Queria saber como você vê esse fenômeno. Se você acredita que a cultura do voluntariado ela pode permanecer aqui na sociedade brasileira, no pós-pandemia, e um pouco do que você já disse sobre as consequências que a pandemia trouxe para a população negra brasileira, principalmente. Tem uma frase do Gilberto Gil que eu gosto muito, ele diz que o Brasil piora e melhora ao mesmo tempo. Eu gosto bastante, porque vai muito ao encontro do que intelectuais como Lélia Gonzalez dizia também, né, que a nossa história não é só de dor, também é uma história de luta e resistência, esse legado. Então, nenhuma totalidade ela é homogênea, né? Então, onde há essas questões, também há pessoas tomando ações super importantes. Eu acho que é fundamental visibilizar essas pessoas que fazem, porque senão a gente fica num lugar, né, muitas vezes de, nossa, não há nada a ser feito, estamos vivendo uma tragédia, não que não estejamos, mas quando a gente não visibiliza, né, que historicamente, mesmo em momentos duros da história, sempre existiram pessoas lutando, fazendo contradiscursos, contranarrativas, ampliando a política de solidariedade, a gente acaba se fixando somente nesse legado da dor. Então, acho que essa pergunta é muito importante, porque é fundamental que a gente jogue luz às pessoas que estão se movimentando, que estão se organizando,
que ampliaram essa rede de apoio, de solidariedade a tantas pessoas que precisam. E o Brasil, eu sempre falo que a gente só olha muito para o Brasil pela perspectiva da escassez. E óbvio que há essa escassez por conta de ser um país profundamente desigual. Mas também é fundamental que a gente olhe o Brasil pela perspectiva da potência, do como que as pessoas se organizam, de como que as pessoas se apoiam, das pessoas que estão organizadas em movimentos sociais, fazendo ações em comunidades, em periferias, apoiando mães, apoiando uma série de grupos no Brasil que são os grupos mais vulnerabilizados. Então, acho que é fundamental. Eu acho que isso, sobretudo a partir de junho, né, após o assassinato de George Floyd, que no Brasil se falou muito sobre esses temas, mas também mostrando quantas pessoas fazem tantas coisas incríveis. Porque a gente fica muito num lugar, mas aqui no Brasil ninguém faz nada. Mas o Brasil é muito passivo, quando na verdade tem tanta gente fazendo tanta coisa. Eu acho que falta é a gente olhar para essas pessoas, inclusive para que a gente possa ampliar essa rede. Existem cursinhos comunitários em periferias, existem associações comunitárias. Eu mesma sou voluntária em projetos como promotoras legais populares, que são mulheres, a gente dá aula para mulheres, para elas terem noção de direito e direito às mulheres nas suas comunidades, para elas se tornarem lideranças, para atuar em caso de violência doméstica. Você tem projetos para yoga, por exemplo, nas comunidades. As pessoas acham que isso é bobeira. Eu falo, não, isso é autocuidado, para aquelas mulheres terem acesso a uma prática que vai fazer bem para elas. Então, tem muita gente fazendo muita coisa. Eu acho que é importante a gente também olhar para o Brasil por essa perspectiva da potência, por essa perspectiva dessa rede, dessa política de solidariedade também. Gostei disso que você falou da yoga nas comunidades, porque muitas vezes a gente vê como ação social só distribuição de cesta básica, ou, de repente, uma escolinha de futebol para os meninos de uma determinada comunidade. Mas o autocuidado também é uma forma, né, de trabalho social. Essas pessoas também têm o direito de olhar para si e se acolher, né, e poder ter esse espaço para se cuidar e ter uma perspectiva além da sobrevivência, né? Nossa, com certeza, porque a gente olha, não, a gente só vai ali, faz alguma coisa, às vezes não é nem o que a comunidade muitas vezes necessita, ou a gente olha para essas pessoas, a gente não olha como a gente olharia para nós mesmos, a gente hierarquiza a humanidade, né? Não, isso aqui tá bom para ela. Quando, na verdade, essas práticas deveriam ser para todas as pessoas, né? O autocuidado, ele é revolucionário, já dizia Audre Lorde, né? Dentro da perspectiva do feminismo negro, a gente discute muito essa questão do autocuidado, porque nós somos tão violentadas, né, todos os dias, e se a gente não cuidar da gente, sobretudo nós mulheres, que somos as que cuidamos de todo mundo, a pergunta é quem cuida de quem cuida, né? Fica sempre para as mulheres esse lugar do cuidado. Então, olhar para nós, as mulheres olharem para si, é fundamental. E essas práticas, quando eu vejo essas pessoas fazendo essas ações nas comunidades, eu fico muito feliz, porque, de fato, primeiro que isso é uma maneira da gente olhar para a gente cuidar da gente, e a gente buscar também esse bem-estar pessoal, esse bem-estar emocional. Então, tem projetos de mulheres que fazem oficinas eu já vi, de meditação, outras psicólogas que se unem para fazer atendimento de uma maneira mais comunitária. E aí, por que que não, né? Então, acho que essas ações são muito importantes, porque pensar no cuidado, sobretudo para aquelas que cuidam de todo mundo, é super importante. Verdade. O Brasil, como nação, ele se proclama uma democracia racial, né? E por muito tempo as questões raciais elas eram discutidas no âmbito acadêmico, mas elas ficavam de fora do debate público, né? A gente é um país que não pegava bem, né? Falar determinados assuntos, talvez. E, no entanto, parece que isso mudou, e uma prova disso são os seus livros, que são sucessos de público, de crítica, e estão entre os mais vendidos do Brasil. Eu queria saber para você como é ser uma voz de transformação num país que foi construído sobre esse mito. É uma ótima pergunta, porque eu sou muito fruto desses intelectuais e ativistas que lutaram aí bem antes de mim,
para romper com essa ideia romântica da democracia racial, né? Essa ideia romântica que no Brasil não existiria conflitos raciais, e quanto que essa ideia foi danosa para que a gente tivesse uma consciência racial mesmo no Brasil, para que a gente tivesse acesso a esse problema que é um problema estrutural e estruturante. E isso foi essa ideia vendida, né, para fora do Brasil. As pessoas tinham essa ideia de que o Brasil somos todos miscigenados e que não dá para saber quem é negro, quando nos espaços de poder não existem pessoas negras. Então, é um discurso extremamente sofisticado, e como vai dizer Kabengele Munanga, né, o racismo no Brasil como um crime perfeito, porque ao mesmo tempo que tenta negar a existência dele, opera de uma maneira extremamente sofisticada, apartando as populações negras e indígenas de direitos. Então, eu faço parte desse movimento, né? Se hoje no Brasil a grande maioria da população se declara negra, é fruto de luta dos movimentos negros de ampliar essa consciência dos povos negros, inclusive, que não se viam como negros ou que não se entendiam como negros. Porque era moreno, mulato, se criaram uma série de denominações para apartar a gente dessa consciência. Então, se hoje a maioria se denomina, é por conta da luta dos movimentos negros no Brasil. E eu venho, depois, seguindo essa trajetória, um caminho que já foi muito aberto, inclusive, por essas pessoas, trazendo para um público mais amplo, porque esse é o objetivo também dos meus livros, sair da bolha também. Eu queria me comunicar com pessoas que nunca tiveram acesso ao debate. É por isso que a linguagem dos meus livros, elas são deliberadamente didáticas, porque se eu for escrever de um modo que só quem fez mestrado em filosofia vai entender, eu estou escolhendo com qual grupo eu vou falar. E linguagem é poder. Num país que tem um sistema educacional injusto, é fundamental que a gente possa escrever de modo que o maior número de pessoas possam ter contato com reflexões críticas, que dizem respeito à vida delas, porque ser negro não é necessariamente a gente ter condição de refletir criticamente sobre esse lugar, assim como ser mulher. A gente é ensinada numa sociedade o que é ser mulher, o que é ser negro, a gente acaba reproduzindo se não tem acesso a essas visões críticas, né, sobre essas construções. Eu acho que pelos meus livros também terem uma linguagem didática, eles acabam também circulando em vários grupos. Então, eu tenho pessoas que me leem de 75 anos que me escrevem, tenho adolescentes de 12 anos. No passado, quando eu fazia eventos em feiras literárias, tinham pessoas que estavam na academia, pessoas que nunca tinham estado na academia, tinham donas de casa, tinham empregadas domésticas. Isso, para mim, é algo que me deixa muitíssimo feliz, porque esse era um dos meus objetivos, e também de eles poderem ser utilizados em sala de aula. Sobretudo o último, o Pequeno Manual Antirracista, ele foi adotado por várias escolas, e era também um dos meus objetivos, também de fornecer material para os professores que estão ali no chão de sala de aula. Eu já fui professora da rede pública também, e eu fico muito feliz de ver esse discurso se ampliando cada vez mais, e as pessoas brancas também entendendo que esse é um debate que diz respeito a elas, e não somente as pessoas negras. Nós vivemos em relações raciais, e ver as pessoas brancas entendendo que esse debate é um debate fundamental para toda a sociedade, também é algo que me deixa bastante feliz. Tem algum caso que você lembra específico de alguém que tenha chegado com seu livro, que tenha lido seu livro, que de repente você tenha pensado, poxa, não imaginava que eu fosse chegar até aí, até essa pessoa? Eu acho que tem algum caso que vem assim à sua mente de alguém que tenha te procurado, que você tenha sentido? Olha, acho que a ficha caiu para mim, assim, eu lembro que as pessoas falam para mim, acho que você não tem noção, né, Djamila? Porque eu continuo vivendo minha vida normalmente, cuidando da minha filha, no mercado, e eu falo, não tenho muita noção mesmo, mas acho que o dia que eu tive noção foi quando, ano passado, eu fui fazer um evento em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e tinham 2.000 pessoas. Isso para mim foi 2.000 pessoas em Mossoró, foi algo que já me deixou bastante impactada. E aí, sabendo que a gente ia para Mossoró, porque eu divulgo nas minhas redes sociais, uma professora escreveu para a gente, falando que estava utilizando os meus livros no Instituto Federal, que ficava em Apodi, 1 hora de Mossoró, de carro. Eu nunca tinha ouvido falar em Apodi, nessa cidade do interior do Rio Grande do Norte. E a gente aceitou ir,
e a gente chega lá em Apodi, tá lá os estudantes lendo os livros, e eu fui lá fazer um bate-papo com eles, e eles fizeram várias perguntas extremamente críticas, assim, bem formuladas, para adolescente, já estavam com uma bagagem sobre essas questões assim muito densas. E quando eu saio de Apodi, para mim foi um. Eu lembro que eu fiquei até emocionada. Eu falei, gente, eu cheguei em Apodi, né, no Rio Grande do Norte, uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar. E esses estudantes aqui, centenas de estudantes, estão lendo os meus livros. Esse foi um dia muito marcante para mim. E o segundo foi em Belém. Eu fui participar da Feira do Livro Panamazônico e aí recebi um convite para visitar uma escola. A professora também estava trabalhando meus livros. É uma escola no bairro da Terra Firme, na periferia de Belém, um colégio estadual. E eu chego lá, tinha cartolinas espalhadas na parede, de Jamila Ribeiro, lugar de fala, explicando o que era o lugar de fala, pelas paredes da escola, e as estudantes estavam fazendo apresentações. Eu cheguei, elas começaram a se apresentar baseado nos meus textos, e a gente conversou sobre meus livros, numa escola da periferia de Belém. Isso, para mim, também foi um dia muito emocionante de ver aquelas crianças totalmente extasiadas e queriam tirar foto, e de ter uma referência, né, eu como uma escritora, ser uma referência para aquelas crianças e adolescentes, que eram a maioria adolescentes, já para o ensino médio. Então, esses dois episódios foram episódios que me marcaram bastante, assim, de falar, nossa, chegamos, de falar, era isso que eu queria, né, poder chegar além, né, poder conversar com adolescentes do interior do Rio Grande do Norte, conversar com adolescentes no norte do Brasil, que veem nos meus livros uma maneira de pensar o mundo. Fantástico. Você tem um livro explicando o que é lugar de fala. E, de fato, grande parte das pessoas ainda não compreende a importância desse conceito. Né? Muitas vezes ele é taxado de censura, de ditadura da minoria, que não quer ouvir todas as vozes. E o quanto isso é desinformação e o quanto é dificuldade de abrir mão de privilégios. Em poucas palavras, para não ficar dúvida, todo mundo tem lugar de fala? Olha, excelente pergunta. Até que ponto é desinformação ou vontade de abrir mão dos privilégios? Eu também acho que tem muito isso também. De pessoas acadêmicas que sabem muito bem, que tá ali apelando ao senso comum para não abrir mão dos seus espaços. E, de fato, né, é um conceito que ele é muito esvaziado, né? Ou é visto como interdito, não querem deixar a gente falar, ou é visto como não é meu lugar de fala, então não tenho nada a ver com isso. Né? Então, não é uma coisa nem outra. Então, primeiro, todo mundo tem lugar de fala, já respondendo. Porque todo mundo está localizado socialmente, os grupos. Né? Existem grupos que estão localizados no lugar do poder, no topo da hierarquia, e existem grupos que estão na base dessa hierarquia, inclusive sustentando essa hierarquia. E esse lugar do poder, ele é construído à base de opressão dos outros grupos. Então, primeira coisa que a gente pode dizer é pensar lugar de fala, é desvelar os processos históricos que criam as desigualdades e criam essas hierarquias, colocando o homem branco no topo e a mulher negra na base. Para a gente não naturalizar esse lugar. A gente chegar na USP hoje, todos os professores do departamento de filosofia serem brancos, e a gente ir ao banheiro e todas as mulheres que estão limpando lá serem terceirizadas e negras, e as pessoas não se questionarem por que esses lugares estão postos dessa maneira. O que pode acontecer é de eles naturalizarem, ou de achar que esses lugares foram providencialmente fixados e não que aquelas mulheres negras carregam quase 4 séculos de opressão, de escravidão, são atravessadas pela opressão de gênero e de classe. É preciso entender como essas desigualdades foram construídas. Então, pensar lugares de fala é fazer a investigação da origem social das desigualdades e criam esses lugares, porque senão a gente vai naturalizar ou legitimar teorias racistas, como o racismo biológico do século XIX, conhecido como racismo científico, as teorias biologizantes do século XIX, que preconizavam que pessoas negras eram inferiores intelectualmente às brancas, com uma maneira de justificar a dominação da Europa nas Américas, para justificar a escravidão. Então, diziam que negros não tinham as mesmas capacidades intelectuais, eram ligados à força física,
E essas teorias, né, Gobineau foi um dos grandes expoentes dessa teoria, foi pensada aí por uma elite econômica que deliberadamente sabiam muito bem o que estavam fazendo. Se a gente não questiona por que a grande maioria dos espaços, isso, por exemplo, na USP, é composta por homens brancos, a gente vai dizer, então, que eles estão lá porque eles são mais inteligentes? Porque eles têm mais capacidades intelectuais? A gente vai legitimar o racismo científico, que né, em todo lugar sério que se produz ciência, não, a gente não leva isso a sério, ou a gente vai falar, não, eles estão lá porque existem opressões que criam desigualdades e criam esses lugares. Né? Então, pensar lugar de fala, primeiramente, é isso. Uma vez que a gente entende que os grupos são localizados a depender das opressões que carregam ou dos privilégios que carregam, a gente consegue entender por que a produção intelectual negra ou produzida por pessoas negras não está presente nos espaços de poder, porque quem tem o privilégio social tem o privilégio epistêmico. Quem tem o privilégio, tem o poder na sociedade, tem o poder, inclusive, de contar a história. Quando Walter Benjamin diz, em tese sobre o conceito de história, que a história é contada pelo ponto de vista dos vencedores, nesse sentido, não à toa que a gente não conhece, que a ciência, o conhecimento tido como válido é o eurocêntrico, a explicação eurocêntrica do conhecimento, ou que Derrida chamava de falologocentrismo. Então, discutir lugar de fala não é interditar, é justamente ao contrário, é romper com o interdito que já está posto. Existe um interdito que já está posto, que confere como válido somente o conhecimento vindo do homem branco europeu, porque se não existisse um interdito, nós teríamos estudado Franz Fanon, Lélia Gonzalez, Clóvis Moura na faculdade ou na escola. Né? Se não houvesse um interdito, não teria sido necessária criar a Lei 10.639 de 2003, que inclui a obrigatoriedade do ensino da história africana e afro-brasileira nas escolas. Então, pensar lugar de fala também é romper com esse interdito que já está posto e dizer, nós também queremos coexistir dentro do espaço acadêmico e do saber, da produção de epistemologias. A gente está dizendo, não é correto que somente um grupo seja colocado como paradigma moral, político e epistemológico. E é justamente ao contrário, você vê que as pessoas contrárias, elas invertem. Né? Quando a gente diz isso, a gente está dizendo, só estão vocês aí. O que nós estamos dizendo a gente quer coexistir. E eles dizem, olha, agora eles não querem mais deixar a gente falar, quando historicamente eles que falaram, eles que definiram, eles que contaram a história. Então a gente está dizendo, a gente também quer coexistir dentro desse regime de autorização discursiva. Nós também queremos ser sujeitos políticos, epistemológicos, assim como vocês são. Né? Então, discutir lugar de fala é ampliar, inclusive, não restringir, porque restrito já está. Restrito foi construído para ser restrito. A gente quer ampliar, alargar, inclusive, o conceito de humanidade, porque sequer somos considerados humanos, e alargar, né, a distribuição, de fato, para que haja uma distribuição proporcional que represente, de fato, a sociedade brasileira, a pluralidade da nossa sociedade. E, por fim, lugar de fala também é uma postura ética. Entendendo tudo isso, pessoas brancas vão dizer, como do meu lugar social, que foi construído à base de opressões, como que eu posso impactar positivamente no lugar social dos outros grupos? Então, você pode criar um programa de diversidade na sua empresa, se você é empregador, contratar pessoas negras, entendendo que elas não estão lá, não é por capacidade, mas sim por oportunidade, falta de oportunidades, não é um debate sobre capacidade, é um debate sobre oportunidades. Se você é educador, como que está a bibliografias dos seus cursos, tem mulheres, tem negros, indígenas, trabalhar esses temas em sala de aula, enfim, se posicionar quando se presenciar situações de racismo. Então, de várias formas, né, pode contribuir. Então, pensar também como uma postura ética de que, como do meu lugar social, eu posso contribuir. Eu vou impactar positivamente para que outros grupos possam acessar os espaços que eu acesso, ou eu vou impactar de uma maneira de dizer que isso não tem nada a ver comigo e aí contribuir para a manutenção dessas desigualdades. Justamente por isso que a gente também coloca o lugar de fala como uma postura ética também. Tentei sintetizar, é difícil.
Tudo bem, a gente está aqui também para ouvir bastante. Tá tudo ótimo. No seu artigo, Quando Opiniões Também Matam, de 2014, que está presente na sua coletânea Quem Tem Medo do Feminismo Negro, você fala sobre a síndrome do privilegiado. Nesse artigo, você se refere a pessoas que disfarçam o racismo com opinião ao contestar fatos sociais já comprovados. De lá para cá, o termo privilégio se tornou mais recorrente, principalmente nas redes sociais. Você acredita que nesse tempo, de 2014 para cá, a classe média branca brasileira se tornou mais consciente dos próprios privilégios? Eu diria que de lá para cá esse debate está posto no debate público, pelo menos isso. Acho que uma das conquistas inegáveis que a gente pode mencionar é que esse debate finalmente está no debate público. As pessoas estão falando sobre isso, inclusive nos espaços hegemônicos, no mainstream, como a gente fala. Então, os livros de pessoas negras estão sendo vendidos, não só os meus na lista, mas de outras pessoas. Cada vez mais tem se falado sobre isso, e eu penso que cada vez mais pessoas brancas estão começando a discutir isso de maneira mais profunda. Claro que ainda há muita resistência, né? A gente não muda uma estrutura em pouco tempo, mas eu sinto que sim, que tem aumentado essa discussão dentro desse espaço da classe média branca. Por exemplo, aqui em São Paulo, tem agora nas escolas particulares, eles chamam uma liga de escolas em que os pais, mães e responsáveis estão se reunindo para discutir antirracismo e pensar ações antirracistas nas escolas que seus filhos e filhas estudam. Isso eu acho que é um avanço muito interessante da gente mencionar, e são pessoas da classe média alta, que entenderam essa importância de estudar sobre essas questões e também de propor às escolas que seus filhos estão, filhas, ações antirracistas. Então, isso já é um passo interessante. Então, eu sinto que sim, pelo fato de estar no debate público esse tema, eu sinto que as pessoas estão entendendo, as pessoas brancas, a importância de debater essas questões com seriedade. Que não é um debate individual, que não é um debate contra, né, indivíduos. Acho que elas estão começando a entender que é um debate que a gente faz contra um sistema, e não contra indivíduos. Que bom. Finalmente, né? Pois é. O racismo estrutural, ele permeia tudo o que nos envolve, nos atravessa. E com as redes sociais não seria diferente, né? O algoritmo, que a gente está sempre falando, né? Do algoritmo, que ele nos mostra conteúdos com base no que ele acredita que a gente vai gostar, né? Para a gente ficar mais tempo nas ferramentas. Ele apresenta conteúdos para a gente com base no que a gente vai gostar ou no que a maioria consome, né? Muitas vezes esse algoritmo ele é apontado como racista ou com traços racistas, características racistas. Mas o algoritmo ele é feito por pessoas, né? Toda tecnologia ela é criada por e para seres humanos. Nós vemos que você é uma voz muito ativa nas redes sociais. E qual você acredita que deve ser o papel delas e da tecnologia como um todo em movimentos sociais e na luta antirracista no mundo? Eu penso que, de fato, as redes sociais, essas plataformas, essas empresas, precisam melhorar suas práticas, né? Seu conjunto de regras, uma vez que mulheres negras no Brasil, por exemplo, o grupo que mais recebe discurso de ódio nas redes sociais. Então, a gente, inclusive, recentemente, a gente moveu uma representação no Ministério Público Federal contra o Twitter, pela exploração econômica do racismo e da misoginia, uma vez que mulheres negras é o grupo que mais sofre no Brasil, e é nessa plataforma especificamente. Mas essa não é uma discussão isolada no Brasil. Nos Estados Unidos, a comunidade europeia também vem discutindo a importância de uma regulação dessas redes. Tem uma campanha muito boa que surge nos Estados Unidos por associações negras e judaicas chamada Stop Hate for Profit, que é Pare de Lucrar com Ódio, em que eles pressionam empresas, sobretudo nos Estados Unidos, eles pressionam empresas para não anunciar no Facebook, por exemplo, enquanto o Facebook não mudar as suas práticas, porque muitos grupos supremacistas brancos estão
no Facebook, muitos se organizam para atacar pessoas negras no Facebook e nada é feito. Então, na comunidade europeia também tem uma discussão para que essas empresas se registrem como empresas de mídia, porque uma vez que eles se registram como empresas de tecnologia, eles não são responsáveis pelo conteúdo do que é postado lá. Então, de fato, eu acho que é uma discussão fundamental, a gente não pode achar que, como você bem falou, né, que o algoritmo é uma entidade, algo alheio, são pessoas que estão programando daquela maneira, mas também essas plataformas permitindo que muitos discursos de ódio aconteçam dentro daquele espaço. Isso gera anunciante, isso gera lucro para essas empresas, e as pessoas atingidas por isso ficam com consequências extremamente danosas, né? Isso afeta as pessoas concretamente. Isso que as pessoas não entendem, né? Quando uma coisa é postada, uma pessoa é atacada, quais são as consequências para a vida dela? Muitas pessoas adoecem psicologicamente, tem pessoas que, enfim, apresentam ansiedade, uma série de questões. Eu acho que quando a gente tem esses dados, a tese de doutorado do professor Luiz Valério, mostrando o quanto que as mulheres negras é o grupo mais atingido devido à ascensão econômica delas na sociedade, a gente vê que essa sociedade tem um problema e que é necessário que as redes sociais sejam colocadas em debate para que melhore seu conjunto de regras e de práticas para que se diminua esse tipo de ataques, esse tipo de reprodução de discurso de ódio nas redes. Jamila, a atriz Viola Davis é uma das mais premiadas da sua geração. Ela soma Oscar, Globo de Ouro, Emmy Awards, SAG Awards, Tony Awards. Além disso, ela vem de um contexto de vulnerabilidade social, e hoje ela protagoniza uma série de ações em prol da representatividade negra das telas, dando a chance para que as pessoas negras contem suas próprias histórias, né? Por esses e outros motivos, ela é uma das vozes de transformação do projeto Cidadão Global 2020 do Santander. Você acompanha o trabalho da Viola? E se sim, queria que você me contasse se ela te inspira, como ela te inspira e que outros nomes te trazem esse sentimento hoje. Super acompanho, inclusive, gente, né, maravilhosa, né, vamos combinar. Fico muito feliz quando eu vi que ela era uma dessas pessoas do Cidadão Global. Penso que não poderia ter uma das pessoas mais, enfim, incríveis para fazer parte mesmo, porque a Viola, ela é uma mulher da faixa dos 50 anos, que passou por uma série de questões na carreira, por ser uma mulher retinta, quantos papéis lhe foram negados, e ela fala sobre isso. Uma coisa que eu acho muito legal na Viola, o quanto que ela inspira as outras gerações. Primeiro que ela abre caminho para várias outras, mas ela fala sobre isso publicamente. O quanto que ela ganha menos que atrizes que têm o mesmo atrizes brancas da geração dela, e ela fala em programas de TV, ela fala abertamente sobre isso, quanto que ela não é vista como uma mulher sensual, porque ela é uma mulher retinta, os papéis que são dados a ela por conta das suas características, o discurso que ela fez no Emmy Award, dizendo que nos separa são as oportunidades, foi um discurso emocionante, que repercutiu muito aqui no Brasil entre nós mulheres negras, porque a gente sabe que a gente tem capacidade, a gente sabe que o debate não é sobre capacidade, a gente sabe que o debate é sobre oportunidades. São as oportunidades que nos faltam. E quando ela vai num discurso do Emmy, passando ali para vários lugares do mundo, e faz esse discurso, é uma contribuição imensurável para a luta antirracista. Quantas milhões de pessoas ouviram aquele discurso? Pessoas que nunca tinham parado para pensar sobre isso. Só de lembrar, assim, até me arrepia, porque foi de uma potência tão grande, e ela poderia ir lá receber o prêmio, ganhei, e é isso, vou para casa. Mas ela não abriu mão da sua responsabilidade histórica para outras mulheres negras, tanto da geração dela quanto das gerações que estavam vindo, e inclusive fazendo justiça para as gerações que vieram antes dela e que não tiveram as oportunidades. Então, a Viola, ela é uma mulher extremamente inspiradora, que representa, com certeza,
conjunto das mulheres negras, não só pelo seu talento, que é talentosíssima, mas pelo o que ela faz também por nós, assim, de ela ter um movimento coletivo, de fato, de trazer essas reflexões que são tão fundamentais para a gente e de falar disso num mainstream. Ela poderia estar num momento, não preciso mais falar sobre isso, já ganhei tantos prêmios, e ela ainda fala, ela se posiciona. Em relação a George Floyd, ela vai e se posiciona. Em relação a Breonna, nos Estados Unidos, a menina foi assassinada, ela vai e fala, se posiciona. Sempre. Eu acompanho ela nas redes sociais e acho incrível como ela não abre mão disso. Então, é uma mulher que, de fato, entende a sua responsabilidade histórica e coletiva, né? E ela acaba passando barreiras, porque ela influencia mulheres ao redor do mundo, meninas como eu que estou aqui no Brasil, como a minha filha que tem 15 anos, e é fã dela, o quanto que é imensurável a força que ela traz por conta de enxergar o mundo por essa perspectiva coletiva. Jamila, muito obrigada mesmo, assim, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelas suas palavras. Queria muito te agradecer por estar aqui hoje conversando com a gente. E é isso. Obrigada por participar. Eu que te agradeço, Fernanda. Achei super bacana essa oportunidade. Adorei as perguntas. É tão bom quando as perguntas são escolhidas com esse carinho, com esse cuidado, né? Enfim, de saber de fato o nosso trabalho. Às vezes a gente faz entrevistas que as pessoas parecem que, não sei, não estão muito preparadas ou não entendem muito bem. E é sempre muito bom quando a gente tem essa oportunidade dessa troca recíproca, de fato. Obrigada, eu que agradeço. Fico muito feliz.